E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, graças a Deus, muito bom estar aqui para conversar com vocês, um ano que começa esse de 2026 e eu rogo a Deus que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Vamos dar uma conversada aqui no vídeo sobre essa vitória do Ceará, vitória importante, início de competição, primeira partida do time profissional, é sempre bom largar com vitória, mas a gente vai falar um pouquinho das nuances dessa vitória. O gol que aconteceu do Vina, o que vale, qual é a importância do Vina logo no primeiro jogo do ano, marcar um gol, tem uma importância nisso, a gente vai conversar sobre isso, vamos falar sobre os estreantes, o que vocês acharam, hein? Lateral direito e o lateral esquerdo, o Alex Silva na direita, o Fernando na esquerda. O que eles podem fazer pelo Ceará? Depois a gente conversa também um pouco sobre quem foi bem e quem a gente acha que não foi tão bem assim. E por que que o Juan Alano não jogou? A gente também vai conversar sobre tudo isso aqui no vídeo. Já deixa o seu like, ele é muito importante, não vai esquecer o seu like. Não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, está na hora também de fazer a sua inscrição no canal e compartilhar o vídeo, né? Vai lá, compartilha, deixa o vídeo com aquelas pessoas que são suas amigas, aquele grupo da sua preferência. É sempre muito legal compartilhar o vídeo conosco. Quero deixar a dica do nosso especialista elétrico da 220 volts. Olha, se você quer fazer instalação elétrica, ele faz para você. Se a ideia é uma reparação num ponto elétrico, ele faz. Se tem aquele lugar que se quer botar uma tomada, ele vai lá, coloca. Se tem aquele lugar que está faltando um foco de luz, o nosso especialista elétrico resolve para você. Curto-circuito, algum problema no celular, olha, deixa com o especialista elétrico que ele resolve. E agora, se você quiser fazer a instalação da central de recarga do seu veículo elétrico, a instalação da central BYD ou outro veículo elétrico, fala com o nosso especialista elétrico, ele também vai resolver na instalação de energia do seu carro elétrico. Vamos conversar sobre o Ceará? Olha, foi uma estreia com vitória e é sempre bom estrear com vitória. Ah, Danilo, foi o segundo jogo, né? O primeiro jogo foi com o Sub-20, dessa vez com um time profissional. A gente vai conversar sobre tudo isso já já, um recado de Primos Motopeças e a gente volta para falar sobre tudo isso. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Ó, foi assim, com esse gol aí do Vina, o Ceará acabou vencendo a partida diante da equipe do Maranguape. Interessante que, bem antes desse gol, no primeiro tempo, o Ceará teve várias oportunidades, né? Uma bola que o Alex Silva cruzou na cabeça do Vina, vai para fora. Antes disso, teve uma jogada na esquerda do Fernandinho, que acabou com uma finalização de pé direito, inclusive, né? Se dissesse, não, é o pé esquerdo, ele é destro, é mais difícil, mas acabou que o Lucas Lima mandou para fora. Depois o Lucas também teve uma bola na área de cabeça, que estava cara a cara com o gol e acabou cabeceando para fora. A parte positiva é que ele chegou, a parte negativa é que é gol perdido. Depois o Luca faz uma ótima jogada, encontra o Pedro Henrique na ponta direita, cara a cara, no pé direito para fazer o gol. E o Pedro Henrique dá só um toquinho, sei lá, parecia que ele pensava que estava fácil, né? Só colocar no canto e a bola ia entrar. Mas o Otávio, goleiro do Maranguape, estava lá, fez a defesa. Então o Ceará
perdeu oportunidades várias e oportunidades com jogadas realmente criadas no primeiro tempo de jogo, e por isso o 0-0 acabou acontecendo na primeira etapa nesse estádio Presidente Vargas. E aí no segundo tempo o time sentiu, certamente essa questão física, ela faz diferença, o time sentiu a questão física, não fez um bom início de segundo tempo, o meio do segundo tempo também não foi daquele domínio que teve no primeiro, mas quando o jogo foi chegando no final, o Ceará foi percebendo que ou vai ou racha, porque se não fizer o gol, o time vai sair com um empate já na sua estreia. Foi para cima e nessa da valentona de brigar, muito mais de brigar para fazer o gol do que de armar jogadas com beleza plástica, com técnica, com capacidade de achar jogadores, muito mais na vontade, acabou surgindo aquela jogada. A jogada começa numa tentativa em que o goleiro do Maranguape sai, tromba com seu defensor, a bola sobra para o Richardson aciona ali no meio o Matheus Araújo, o Matheus chuta tentando o gol do lado esquerdo, e aí o Otávio faz a defesa e no rebote o Vina acaba marcando esse gol que deu a vitória à equipe do Ceará. Primeiro, sobre o jogo, mereceu? Bem, essa questão de merecimento tem muito a ver se não houve nenhum problema, nenhum erro na partida. Eu acredito que não houve. Então, o Ceará fez por merecer a vitória. Mas, mais do que isso, reflexo do jogo, que a gente conversa muito sobre isso. O resultado refletiu o que foi o jogo? Bem, vencer sim, refletiu o que foi o jogo. Por 1-0, acho que foi pouco. Pelo que o Ceará fez no primeiro tempo, o resultado poderia ser mais elástico. Mas aí foi o próprio Ceará que perdeu as oportunidades que ele mesmo, o Ceará, acabou fazendo com que aparecessem dentro da partida. O resultado de vitória é dentro do contexto do jogo, o 1-0 que poderia ser mais elástico, e aí chama a atenção o Ceará ter perdido tantas oportunidades. É início de temporada, o jogador não está com aquela prática da finalização fina de um meio de temporada, dá para entender isso aí, mas é uma coisa que rapidamente precisa ser consertada. O Ceará tem jogos pela frente, esse campeonato cearense é curtíssimo, daqui a pouco vem Copa do Nordeste, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, daqui a pouco em março começa a Série B do Brasileiro, essas coisas precisam estar consertadas, mas isso faz parte do jogo. O gol do Vina, a importância desse gol. No meu ponto de vista, ele é importante principalmente porque o Vina vinha de uma maré muito difícil em 2025, jogando partidas em que ele vinha crescendo até que ele vai expulso contra o Internacional. Era a grande oportunidade do Ceará ganhar e permanecer na Série A. E tudo isso caiu sobre o Vina. Aquela partida fez com que o Ceará perdesse os pontos, iniciasse um caminho para o seu rebaixamento e ainda perdesse o Vina para o restante da temporada, porque nem o Vina conseguiu jogar bem mais e nem o torcedor estava muito afim de ver o Vina em campo, chateado com a expulsão dele diante do Internacional. Um novo ano começa, é um novo ciclo, o Vina faz o gol logo na primeira partida, então ele abre margem para um 2026 diferente. Não adianta chorar o passado, o Ceará não vai voltar para a Série A esse ano. Se ele tiver que voltar, vai ser em 2027. E para isso ele vai ter que fazer muito em 2026. E vai ter que contar com quem está aqui. E um dos que está aqui é o Vina. E ele inicia a temporada marcando gol, deixando aquele 2025 terrível para trás. Ele mesmo estava esperando que isso acontecesse para ele poder voltar a ser o Vina. O Vina que chama o torcedor na rede social, o Vina que brinca com o adversário, o Vina que busca do torcedor o apoio para o campo e para o fora de campo, muitas vezes também. E esse gol dá a ele um pouco de alento. Mas é só um passo, é só uma pitada naquela comida que você quer que fique deliciosa, mas que ela precisa de um pouco mais de tempero. É uma pitadinha de sal, uma pitadinha de tempero em algo que precisa de muito mais. E o Vina, tenho certeza, sabe disso. Mas ele vai se utilizar dessa pequena pitada para tentar conseguir dar as outras. Ou seja, esse passo para que a escada seja alcançada com os outros passos. Outros gols, outras vitórias, outras conquistas e outros bons momentos diante do torcedor, mas não dá para negar. Foi importantíssimo, logo na primeira partida do ano, ele marcar. E, melhor ainda, pela circunstância. O Ceará estava encaminhando para perder 2 pontos, para deixar de ganhar 2 pontos no estadual. E no final do jogo, o gol do Vina faz com que o Ceará contabilize
a sua primeira vitória com o time profissional no ano de 2026. Então, isso aí foi muito bom. Vamos pensar aqui nos estreantes, né? Alex Silva e Fernando. Eu entendo que os dois fizeram partidas protocolares, mas o Alex Silva, o grande momento dele foi o cruzamento que ele faz. Quem viu no Coritiba sabe que ele é um jogador muito de guardar posição, um jogador de saída de bola, erra pouco, inteligente, mas não é um lateral ponta, um lateral atacante, um lateral que vai chegar toda hora à linha de fundo, não é a dele. Vai fazer alguns cruzamentos como ele fez no bico da grande área. Talvez até chegue à linha de fundo em alguma circunstância, mas não é a dele. Então, não adianta buscar que o Alex seja esse jogador, porque ele não é esse atleta. O Rafael Ramos é a outra opção, e aí o treinador pode mesclar alguma coisa. Mas falando da estreia do Alex, foi protocolar, não deu para mostrar nada demais, mas dentro do que quem conhece, quem já viu o jogador atuando, espera dele, ele não vai fazer muito mais do que isso, claro. Não teve gás para o segundo tempo, e aí ele vai ter, porque ele é um jogador que atua muitas vezes os 90 minutos, isso aí não é nenhum problema para ele. O outro atleta que fez sua estreia foi o Fernando, o lateral esquerdo. Eu achei que o Fernando foi melhor. Ele, talvez, ajudado pelo Fernandinho, né? Pedro Henrique na direita foi também protocolar, não foi bem, não fez jogadas com o Alex, então talvez atrapalhou um pouco o Alex. Na esquerda, o Fernandinho fez jogadas de ultrapassagem. O Alex, aliás, o Fernando passou algumas vezes para receber do Fernandinho, algumas vezes o contrário, foi o Fernandinho que passou para receber, e aí ele apareceu um pouco mais e acabou sendo bem interessante. Não dá para fazer um juízo de valor. Achamos um grande lateral esquerdo. Não dá. Mas dá para entender que ele é um pouco mais ofensivo. Ele passa, ele vai além de fundo e ele procura também o cruzamento. É um pouco mais ofensivo do que o Alex, por exemplo. E entender como é que ele vai ser numa temporada, num todo de uma temporada. Eu tenho alguma preocupação porque o outro lateral esquerdo é o Eric Melo. E o Eric nunca mostrou, né? Também, esse nunca parece uma coisa grande, passou anos no Ceará, não, mas no recorte que ele teve no Ceará, ele não mostrou nenhuma pitada de jogador que vai brigar por posição, vai ser um titular ou um cara que brigue pela titularidade. Quando ele disputou a titularidade com o Matheus Bahia, por exemplo, durante a Série B em 2024. A gente não viu isso. Não viu um jogador que é brilhante numa finalização, não viu. Não observou um detalhe de um atleta que é regularíssimo na marcação, não, também não foi assim. É um atleta que tem um excelente passe e vai buscar uma jogada ali de saída de bola. A gente também não observou isso. Se o Eric mostrar tudo isso, ele está mostrando uma coisa que não mostrou até aqui. Ou seja, você tem o Fernando e, no meu entender, precisa da contratação de um outro lateral. E o Eric, como é um jogador que esteve aqui e não foi bem, a paciência da torcida certamente será pequenininha com ele. Então, seria melhor que ele fosse emprestado. É uma circunstância que a gente não pode trabalhar pelo clube. Quem tem que decidir esse é o departamento de futebol, outros clubes que possam estar interessados, mas é muito importante que o Fernando vá bem, como foi nessa primeira partida, porque eu não olho para o banco e vejo um substituto à altura no Eric para entrar na equipe do Ceará. Então, boa partida do Fernando, mas a gente precisa ver muito mais, porque num jogo só não dá para tirar juízo de valor, nem para o bem, nem para o mal. Porque, por exemplo, o Luca, eu já vi o torcedor meio chateado com ele. No primeiro tempo, ele teve algumas boas participações. No segundo, ele disputou bastante a bola, mas quando a bola chegou para ele sozinho cabecear, ele errou. E ali o torcedor começou a vaiar. E na jogada seguinte, já sentiu o torcedor começando a pegar no pé do rapaz. É muito pouco o recorte para você, de repente, dizer esse cara não serve. É pequeno o recorte, então ele precisa de mais tempo. Ele não teve oportunidades em 2025. As oportunidades dele são em 2026. E é dessas oportunidades que a gente tem que tirar para fazer uma avaliação. Foi só o primeiro jogo, minha avaliação não foi negativa dele. Acho que brigou pela bola, acho que foi bem em algumas circunstâncias e entendo que como centroavante ele não pode errar aquele tipo de cabeçada. Mas é início de temporada de um cara que na temporada passada praticamente não jogou. Então, há de se dar pelo menos alguns jogos para fazer um juízo melhor em relação a ele. Então, acredito que no jogo em si, o Fernandinho começou muito bem, depois caiu pela questão física.
Lá atrás a zaga, gostei muito da saída de bola do Éder, é um bom jogador na saída de bola, a gente já sabia disso dos tempos de América Mineiro. O seu companheiro na zaga, que é o Pedro Gilmar, acho que por ser um garoto, primeira partida no profissional, ele foi bem dentro das circunstâncias, não causou nenhum tipo de problema, não deu um recuo errado, não entregou bola ao adversário, foi inteligente até na hora de fazer falta, de fazer a marcação, e entendo que é aquele jogador para você ficar observando, mas ele não pode ser o titularíssimo da competição. O Ceará precisa contratar mais zagueiros e não pode ter só o Éder e ficar mesclando com jogadores da base, mas eu já sei que a diretoria do Ceará está buscando outros jogadores ali. No meio, o Lucas Lima podia ter se consagrado. Fez uma boa partida, mas perdeu os gols e aí fica esse pensamento negativo em relação a ele. O Vinícius Anocelo sempre muito bom no passe, nos lançamentos e na progressão de jogadas, muitas jogadas para frente. Por outro lado, era o Maranguape, a gente tem que dar também uma avaliada nisso, era um time fraco em relação ao poder de marcação. O Vina jogou bem o primeiro tempo, meio que sumiu no segundo e voltou somente no final, na hora da pressão, na hora de fazer o gol, mas é isso que se espera de um jogador que tem o potencial dele. Pedro Henrique, para mim, o pior do ataque, foi mal no jogo, ele é assim mesmo, né? Cheio de altos e baixos, foi o que aconteceu em 2026. E na frente, como eu disse, o Luca, bom em muitas circunstâncias, mas ele precisa ser melhor na dele. A bola chegou, colocar a bola para dentro, a gente precisa dar um desconto por ele não ter jogado a temporada passada e observar nas próximas partidas o que é que ele pode fazer. O Fernandinho muito insinuante e do drible, ele sempre foi um cara disso, ele precisa fazer mais isso e ganhar a condição física, porque caiu muito na segunda etapa de jogo. Quanto ao Bruno, dá para falar pouco, o Maranguá praticamente não chegou ao gol do Bruno, sentia em alguns momentos insegurança, mas também tem a questão do início de temporada e as questões físicas. Eu queria ouvir do técnico Moza essa questão da importância. Eu falei da importância do gol do Vina, mas o que é que o Moza achou disso? Feliz pelo Vina também ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória, né? E 2026 é um novo ano onde nós temos que escrever a nossa própria história, né? Então, começar a temporada vencendo e criando principalmente chances importantes no primeiro tempo, eu fico satisfeito por ser o primeiro jogo, obviamente. Eu perguntei para o Mozart também o que ele mais gostou na equipe do Ceará. E quando ele acha que esse time vai estar fisicamente dentro daquilo que ele precisa para que o time possa ter um bom rendimento. O que eu destaco assim, o volume ofensivo que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo, praticamente sem conceder assim, eu acho que uma ou duas finalizações só no primeiro tempo do adversário. Normalmente quando você ataca 10 jogadores assim, e se você não tem esse equilíbrio para atacar, se não tem os jogadores tecnicamente para fazer, torna-se um jogo bem perigoso, porque todo contra-ataque ele pode ser perigoso de você controlar, né? Então eu fico satisfeito nesse sentido de nós termos tido volume ofensivo, criados boas chances no primeiro tempo sem conceder, assim, ou concedendo pouco ao adversário. E aí o desafio agora é ter o equilíbrio entre primeiro e segundo tempo em termos de produtividade, porém mesmo no segundo tempo não produzindo como nós produzimos no primeiro, sofremos pouco assim, né? Principalmente em transição, e aí dá mérito também ao Éder, ao próprio Pedro Gilmar, né? Porque normalmente os defensores, quando você coloca muitos jogadores à frente, eles ficam muito expostos e conseguiram absorver bem os contra-ataques e tal. E em relação à parte física, assim, é difícil você prever em que momento nós estaremos com os treinamentos, com os jogos. Assim, nós temos já um jogo no sábado, quem colocar em campo vai depender da recuperação dos jogadores, foi o nosso primeiro jogo do ano, né? Então, assim, é difícil prever, mas nós esperamos que seja o mais rápido possível, né? Tem jogadores chegando, inclusive, então... Mas eu acredito que mais algumas rodadas nós estaremos já num nível físico importante, mas não só físico, porque assim eu atrelo sempre a parte física e a parte tática, né? Quanto mais organizado e quanto mais tempo nós mantivermos os nossos padrões, menos desgaste físico nós teremos, né? Então, acho que uma coisa está atrelada à outra. Então, é um desenvolvimento contínuo, assim, né? Não tem
difícil estipular, vai ser nesse jogo, tá, enfim. Mas a nossa evolução ela precisa ser contínua e tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo. Agora, o Ceará volta a jogar contra o Iguatu. A partida acontece no próximo sábado. E aí, alguns torcedores me perguntaram por que o Juan Alano não jogou. E será que ele joga contra o Iguatu? Primeiro, ele não jogou porque ele é um atleta que há 7 anos joga no futebol japonês. A carga é diferente. Lá é meio de temporada, por exemplo, enquanto aqui está no começo da temporada, ele estaria no meio de uma nova temporada. Então, ele precisa de uma adaptação física ao futebol brasileiro. Quando o Ceará contratou, sabia disso. Então, ele está se adaptando ao futebol brasileiro e nas avaliações viram que não dava para que ele participasse. Ele, inclusive, ficou treinando, enquanto que os jogadores já estavam concentrados, já definidos para esse jogo. E ele ficou treinando com o restante do grupo, para que possa aprimorar essa condição física, para que possa se readaptar ao futebol brasileiro. Então, é algo que vai levar algum tempo. Acho difícil ele ter uma oportunidade no sábado. Talvez na última partida dessa primeira fase, né, quando o Ceará vai enfrentar a equipe do Tirol. O clube não confirmou um tempo, até porque o clube precisa das avaliações para ver quando ele está numa situação física para jogar. Por que ele foi contratado? Por que foi contratado um jogador assim? Porque ele tem qualidade técnica, porque havia disponibilidade da contratação dele e porque ele deve ser muito importante para a Série B. Porque até lá, Série B começando no final de março, ele já vai estar bem mais adaptado ao futebol brasileiro. Mas, óbvio, o clube espera que ele ajude no Cearense, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil também, mas por enquanto não dava para fazer isso. Sobre o jogo do sábado, o técnico Mozart deixou claro uma questão. Quem estiver bem fisicamente vai para o jogo. Ele não espera repetir esse time que jogou contra o Maranguape, ele espera fazer várias mudanças no time, mas aí quem estiver melhor fisicamente é que vai para o jogo. O Ceará já teve o Mateuzinho chegando, o novo atacante do Ceará. O atleta já fez exames médicos, agora é uma questão mesmo burocrática do clube para confirmar a sua contratação e também uma questão física para saber se ele poderia estrear sábado ou chegou agora, né? 2, 3 dias de treino, talvez não, poderá estrear contra o Tirol? Bem, é uma questão aí que o clube vai definir com o jogador. O que será contrata mais? Será busca mais 2 zagueiros, precisa de zagueiro, né? A gente já falou, hoje jogou com o cara da base, precisa de zagueiros e precisa também de mais um centroavante, uma vez que hoje a única opção para esse setor é o Luca. Agradecer a vocês por ficarem conosco aqui. Não esqueça de deixar seu like, ele é sempre muito importante. Inscrever no canal? Você não é inscrito? Tem que se inscrever lá no canal. E se você também quiser compartilhar o nosso vídeo, clica lá no compartilhar, manda para o seu grupo, para o seu amigo, para a sua amiga, para aqueles torcedores do Ceará que também querem ficar bem informados e ouvir aqui os nossos pontos de vista. Agradeço demais vocês terem ficado conosco. A gente volta, como a gente já conversou, já combinou, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!